Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à última aula do curso do Daniel, o Transhumanismo, aula de número 14, tá? Digo que é a última aula porque na aula de número 15 nós teremos então a conclusão do curso, onde eu quero fazer ainda alguns comentários para concluir, tá? Mas esta é a última aula com conteúdo específico, tá? Chegando nesta última aula aqui, vocês verão que neste exato momento eu tomei a decisão de fazer um primeiro vídeo chamado Status Questiones, né, o estado da questão, levantando também o estado da questão de todo o curso, para que vocês que assistiram até aqui já viram que nesse exato momento foi nessa aula, tá, que eu pensei em fazer mais uma aula para vocês. Tá? Que era aqui para vocês que vocês pudessem ter entrado no curso já com algum preparo, tá? Para o que vocês iriam enfrentar aqui, tá? Com o Daniel. Bom, nós chegamos na nossa última aula. Então, breves comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De tudo que foi colocado. Mas o resto falarei na conclusão do curso. Então vamos entrar aqui já no conteúdo. Bom, nós viemos de uma história, né? Nós viemos analisando aqui desde o pecado original e o início da civilização. Nós viemos desde lá, até chegarmos aqui no mundo pós-moderno. Tá? E quando eu falo em transhumanismo, isso parece uma coisa meio cômica, né? Meio engraçada. Como assim um transhumanismo? Uma era pós-humana? Como eu falei na última aula, os revolucionários tentaram de tudo. Eles tentaram de todas as maneiras. Mas, por fazerem parte de um movimento histórico, como analisado no conceito de mentalidade revolucionária e, por conseguinte, um movimento revolucionário, por tratar-se de um movimento histórico, por uma revolta contra o ser, uma revolta contra a realidade, uma revolta contra Deus e sua criação, eles são insaciáveis na busca pelo poder. Insaciáveis. É a vontade desenfreada acima de tudo. Para tanto, eles precisam sempre buscar discursos pretextuais, motivações abstratas, motivações torpes, para colocarem-se no comando do processo revolucionário, ou seja, uma elite iluminada que sempre se apresentará como racionalizadora do processo, e nós temos que confiar nesta elite, porque apenas esta elite possui em si mesma a salvação. Ou seja, eles são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são como a Santíssima Trindade no processo imanente. Eles são como se fossem a encarnação das 3 idades historicistas de Joaquim de Fiore, consumando a monarquia de Dante Alighieri e o paganismo e a revolta, né? O renascimento do paganismo pré-cristão, antes de Cristo. E isso nós veremos nas teses transhumanistas. Nós estamos numa era em que os Estados-nações, tal como idealizava Hegel, e tal como está, por exemplo, na doutrina de Hans Morgenthau, os Estados como agentes de transformação histórica. Nós vimos então que na história os Estados tiveram sua formação, os Estados modernos, de dentro as suas inspirações de dentro da própria sociedade orgânica cristã, dos erros filosóficos que foram resultando em erros e mais erros e mais erros, e de sociedades secretas e de grupos com grande poder, aristocracia, depois os globalistas, como nós entendemos hoje, que comandam o processo. Famílias dinásticas que duram na história, perduram na história, muito mais do que um Estado nacional. Um exemplo desses, clássico, são os Rothschild, que há mais de 250 anos vem tentando afirmar o seu império gnóstico, místico no mundo. Vários estados foram criados, caíram. Foram criados, caíram. Foram desintegrados. Nós tivemos a ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha,
depois a sua derrocada, a sua queda. E essas famílias, essas sociedades secretas continuaram com o seu empenho. Então, neste sentido, os verdadeiros agentes de transformação histórica não são estados. Essas pessoas atuam através dos estados e muitas vezes utilizam toda a burocracia do Estado moderno, todo o tecnicismo do Estado moderno como um meio para a consumação do seu poder. Muitos infiltraram-se nos governos desses estados, mexeram nas burocracias conforme a seu bel prazer, mantiveram uma certa lógica dentro dessa burocracia, mas quando ela não servia mais, eles tentaram de todas as maneiras também modificar e criar novas coisas, novas burocracias, quer dizer, essa mutabilidade dentro dos estados e de utilizá-los como meios. Isso mostra o erro hegeliano e o erro de quem realmente acredita que estados são agentes de transformações históricas e não aqueles que ocupam e utilizam a máquina burocrática moderna como um meio para a consumação do poder. Né? E, dentre tantas coisas que fizeram na história, foi a adequação da grande tecnologia, dos grandes conglomerados tecnológicos, a essa lógica burocrática e tecnocrata dos estados modernos. Os acordos entre grandes conglomerados, entre grandes grupos, tá, com essa burocracia e, como eu disse, utilizando-na como meio. Hoje nós vemos a grande facilidade tecnológica. Hoje nós vivemos numa sociedade massificada, isso há muito tempo, e com pessoas que, por exemplo, conversam desta seguinte maneira. Aqui tem um aparelho celular, elas estão o tempo inteiro assim. Inclusive este que vos fala. Ah, Daniel, você é o único cara então que está fora desse mundo? Não, sou integrado nele. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que a sua grande inspiração é remodelar as atitudes humanas, as relações humanas, reduzi-las, transformá-las nisto aqui. Que não seria mais necessária a tradição de uma conversa, de uma boa conversa entre seres humanos, porque eles poderiam utilizar-se do Facebook, do Messenger, WhatsApp e de todas as redes sociais para comunicação. Hoje em dia os momentos são registrados facilmente. Você vai, tira uma foto, você tira a famosa selfie, né? Você registra o momento. Muitas vezes as pessoas você vai para algum lugar, uma fazenda, uma chácara, um lugar de turistas, é um comum, hoje em dia as pessoas tiram fotos. Tudo bem, é um comum. Mas muitas vezes as pessoas nem curtem o lugar onde elas estão, né? Elas nem aproveitam, elas nem gozam de um determinado prazer de contemplação. Não existe mais a contemplatio, como vem falando desde o começo das aulas. Substituição da contemplação para o mero prazer, para a mera hedone, pelo hedonismo epicurista. E nós veremos que o transhumanismo traz muito desse hedonismo, dessa tentativa de superação do próprio ser humano pela busca do prazer. Prazer incessável, prazer, assim, pela vontade que nunca é preenchida. Porque é uma vontade desenfreada de tentar modificar os comportamentos humanos, de superá-los e de criar novas quimeras e novos pretextos. Nesse sentido, quando nós falamos em transhumanismo, nós lembramos do que estão fazendo hoje nas ciências, em grandes experimentos entre humanos e animais, humanos e robôs. A tentativa de robotização dos seres humanos e sua conseguinte substituição. Hoje nós temos facilidades tremendas, né? Nós chegamos, hoje em dia, nossos cartões de crédito, eles têm, além do chip, eles têm um negócio que, até mesmo os nossos celulares, a tal tecnologia NFC, né? Que se fala, se não for isso, vocês me corrijam. Onde você encosta o seu aparelho celular na maquininha e você faz a transação bancária. Né? Ou os cartões, que hoje em dia você não precisa nem inserir o cartão, o chip,
Você encosta o cartão, como já aconteceu comigo, numa sorveteria. Numa fucking sorveteria do meu bairro, velho. Do meu bairro. Vocês que são das metrópoles vão falar, esse cara é caipira mesmo. Sim, eu sou caipira. Eu moro no interior de São Paulo. E numa sorveteria que fica um quarteirão pra cima da minha casa. Fui comprar um potão de sorvete esses dias. Fui pagar no cartão de débito. E o sujeito olhou meu cartão, viu que ele tinha aquele sinalzinho do Wi-Fi, né, no meu cartão. Eu nem sabia para que servia aquilo. Fiquei até em dúvida quando eu recebi o cartão novo. Ele encostou na maquininha. Eu não coloquei senha, nada. Por um sistema, ele encostou o cartão, saiu o comprovante do pagamento, eu levei meu sorvete embora. Numa sorveteria. E isso me fez parar para pensar. Falei, mas que coisa. Porque o comum, eu inseri meu cartão, fiquei esperando o cara me dar a maquininha para eu inserir a senha. Não coloquei senha alguma. E saí com meu sorvetão. E fiquei pensando. Falei, mas que raios aconteceu? Porque eu não entendi merda nenhuma. Não entendi bolhufas do que aconteceu. Encostou o cartão. A transação foi feita. Falei, cara, será que descontou isso da conta, esse valor mesmo? Eu entrei na minha conta pelo aplicativo do banco, que hoje em dia você tem um aplicativo. O seu dinheiro não é um dinheiro vivo. Né? Você não tem notas mais na carteira, você não anda mais com dinheiro na carteira. A não ser aqueles que abdicaram completamente desse sistema bancário. Mas aqui no Brasil, com o maravilhoso desarmamentismo, você tem o perigo de ser assaltado e morrer. Então, quer dizer, as coisas são propositadamente criadas. Né? E aí eu entrei no aplicativo do banco, vi lá que a transação foi feita conforme o preço que ele colocou mesmo na maquininha. Falei, mas que mundo é este? Isso nos faz pensar numa sociedade transhumana, como uma sociedade 100% robotizada. É naturalmente que a sociedade não é assim. Ela não é 100% robotizada. Este é o ideal abstrato. Alcançar o que é a superação das fraquezas humanas. Durante toda a história, durante esses 2 milênios, essa grande elite falou, meu Deus, os seres humanos são miseráveis. Como de fato? Eles são fracos. De fato. Eles devem ser eliminados. E o nosso novo mundo, esse nosso novo mundo tem que ser afirmado. Ele tem que acontecer. De uma maneira ou de outra. Seja por este meio, por aquele meio. Esse mundo novo tem que ser consumado. Porque se hoje nós temos movimentos, e não são pequenos, de pessoas que estão falando, olha, parem com esta palhaçada. Nós queremos afirmar a nossa identidade nacional, as nossas culturas. O pessoal fala muito que o conservadorismo é como se fosse uma contra-revolução. Ou que nós vamos criar culturas novas, etc. Não. O que as pessoas estão fazendo é o seguinte. Olha, em um determinado momento da história, nós tivemos uma civilização pujante. Civilização mesmo. Que criou tudo que nós temos no Ocidente. Uma civilização que dialogava e convivia de uma maneira universal através de uma identidade, e essa identidade emanava do ser. Emanava do ser de Deus. Emanava do Logos que se fez carne. A sociedade do corpo místico de Cristo. Análoga ao corpo místico de Cristo. E quando esse mito foi perdendo-se na história, nós tivemos então a autoafirmação naturalista do ser humano. E isso culminou nas grandes revoluções, nas grandes decepções, nos grandes genocídios. E nos dias atuais, quando nós vemos essas grandes movimentações na Europa, na América Latina,
de, até mesmo nos Estados Unidos da América, as pessoas tentando, de qualquer maneira, reafirmar a sua identidade e dizer o que são essas nações, tentando dialogar com essas nações. Isso muitas vezes através de seus representantes democráticos, dos acordos bilaterais entre duas nações que têm anseios em resguardar-se contra o projeto global. Se nós vemos um discurso do atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, um discurso que ele fez na Polônia, aquilo é um discurso significativo. O que Trump fala naquele discurso, na Polônia, que tem um símbolo muito forte hoje, não apenas por conta do nacionalismo polonês que está, né, vibrando mesmo, assim, a gente vê que todo mundo se sente inspirado na Polônia, todo mundo fala, nossa, que coisa maravilhosa que eles estão fazendo. Não somente pelo nacionalismo, mas quando nós vemos a Polônia bradando Cristo Rei. Cristo é o rei da Polônia. Isso nos traz uma coisa no século XXI que é uma coisa assim surpreendente, cara. Milagrosa. Chega a me dar arrepios. Você achou um negócio milagroso. Se isso não é milagre, eu não sei mais o que é. Vendo todo o contexto histórico, cara, isso aí... Ver uma nação como a Polônia, que sofreu os males do nazismo, do comunismo, bradar Cristo Rei e tentar de todas as maneiras barrar, não sempre com sucesso, infelizmente, a revolução globalista. Isso é quase um milagre, assim. Eu vejo como um milagre do século XXI. Polônia, Hungria, a Itália agora, e todos os países europeus, que assim, as pessoas às vezes não veem, né? Só veem o que está vindo das capitais, mas não veem as ações nos interiores. O povão do interior. E o povão do interior europeu, majoritariamente cristão, majoritariamente comunitarista, tradicional, se reerguendo. Falando, não é essa, a nossa Europa não é a Europa da União Europeia. A nossa América Latina não é a América Latina comunista. Não é isso que nós somos. A nossa Península Ibérica não é comunista, não é globalista. Ela não é liberal. Os europeus estão falando, nós não somos liberais. O que é isto? E quando Trump, naquele discurso na Polônia, ele fala que cada país deve reerguer-se com a sua identidade, com a sua cultura, com a sua formação de fato, isso fala aos nossos corações, fala, não é possível. Essas revoluções, elas não têm nada a ver conosco. Essas revoluções servem a DCEs, ao Beautiful People, à elite apenas. E eles têm que entender que nós não vamos nos submeter a isto. Nós não vamos submeter a joguetes, a sermos joguetes. Então o que nós vamos analisar nesta aula é mais uma tentativa, não será a última, que fique bem claro. E não que essa tentativa vá ser consumada universalmente e que aqui nós teremos o fim da história, como o próprio Cristo disse, quem sabe o fim da história é seu Pai, é Deus Pai, apenas Ele. Então, nesse sentido, diferentemente de muitos milenaristas, não darei aqui o fim da história. Quando ela vai acabar, qual data, como. Mas eu sei que nós teremos a batalha. Então, nesta aula, através dessa grande introdução que eu dei aqui, nós vamos entrar um pouco apenas nesse assunto. Então, eu vou utilizar aqui de um artigo sobre transhumanismo, de 2 acadêmicos, tá? E vocês podem buscar muitas teses. Vocês colocando no Google transhumanismo USP, vocês verão muitas teses sobre transhumanismo na própria USP. Como bem diz Olavo de Carvalho,
Não há nada que não esteja na política hoje que não passou pelo crivo dos debates acadêmicos e intelectuais, nos think tanks, até mesmo nas sociedades secretas, pois eles são os agentes de transformação histórica. Tá? Então, vamos lá. Eu não vou colocar o artigo todo rodando aqui, eu vou deixá-lo como link na descrição, tá, da aula, mas nós leremos ele na íntegra. Aí vocês podem baixar o artigo, nesse exato momento, podem baixar o artigo, aí o PDF, e nós vamos acompanhando juntos, tá? Vocês abrem no computador de vocês, no notebook, no tablet de vocês aí, e vocês vão escutando ou e lendo junto o artigo, caso queiram, ou depois vocês leem, tá? É lógico que eu não vou fugir uma vírgula do artigo, não vou inventar nada, naturalmente. Então vamos lá, vou fazer a mágica aqui. Opa! Ótimo! Transhumanismo e o futuro pós-humano, de Murilo Mariano Vilaça e Maria Clara Marques Dias. Número 1. Vamos fazer aqui para ler. Aqui, vamos lá, fazer essa mágica aqui, ó. Ok. Para a gente ler aqui a atribuição dos dois. Ok. O primeiro, o Murilo. Formação na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz. Programa de pós-graduação em Educação, Gestão e Difusão em Biociências, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a UFRJ. Tá. Ok. A segunda aqui. Programa de pós-graduação em Filosofia e Programa de pós-graduação em Bioética. Ética aplicada à saúde e saúde coletiva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro também, tá? Ok, vamos lá. Aqui, deixa eu me colocar o zoom aqui, arrumar o zoom, tá, dessa tese. E nós vamos aqui... Deixa eu só arrumar aqui. Ok. Agora eu vou fazer essa mágica aqui, dar um zoom e vamos começar aqui a ler. Bom, aqui está, tá? Vou aproveitar que já está aqui, então já vou ler um pouco desse resumo, depois eu vou abrir o arquivo aqui. Tá? Resumo. O transhumanismo é uma controversa perspectiva de investimento na transformação da condição humana. Visando ao melhoramento biotecnológico da natureza humana, ele protagoniza o debate acerca do futuro pós-humano. Na base da concepção transhumanista está o investimento na biotecnociência, como um modo de iluminismo humanista de raízes biológicas. Ora, Daniel, é mais uma redução então dos seres humanos, como aconteceu no mecanicismo, como um saco de compostos bioquímicos. Exatamente. Você pensou isso, você acertou. Mais uma redução. E a mesma redução praticamente, tá? A mesma, não há nada de novo aqui. O objetivo do artigo é analisar o debate sobre o futuro da humanidade. Para tanto, apresentamos a perspectiva transhumanista. Ok, beleza. Vamos... Deixa eu me tirar aqui então, tá? Eu vou partir aqui então da leitura do artigo. Vocês ficaram vendo a minha cara mesmo. Sinto muito. E eu vou fazendo os comentários. Vamos lá. Perspectiva transhumanista. Para tanto, apresentamos a perspectiva transhumanista, ressaltando definições, características, valores e principais argumentos, analisando o conceito de natureza humana, pois ele é fundamental na polarizada discussão travada entre os transhumanistas e bioconservadores. Nossas principais conclusões apontam para a impertinência dessa polarização, bem como do uso do conceito de natureza humana e pós-humano para esclarecer o tema do melhoramento humano. Assim, cumpre despolarizar o debate e apostar otimista e prudentemente no futuro biotecnológico. Tá bom. Vamos lá. E aqui tem o primeiro título, na página 2. Era biotecnológica, preâmbulos de um futuro pós-humano. É relativamente consensual que uma era biotecnológica se aproxima. E isso eles vão usar o Fukuyama, o LeCour, o Bostrom e o Jotterand, né, para isso. Mas o principal que eles vão usar é um filósofo chamado Savulescu. Quem é o Savulescu? Tá? Julian Savulescu. Ele é um filósofo e bioético australiano, tá? Professor de ética prática na Universidade de Oxford,
membro da St. Cross College, Oxford, diretor do Centro de Ética Prática em Oxford, tá? E também professor. Tá bom? Tudo isso aí. Professor em Louis Dist, né? E esse é um cara responsável por muitas teses transhumanistas. Muitas teses. Guardem esse nome. Julian Savulescu. Em 2009, ele prevê em um futuro cenário de desenvolvimento biotecnológico, aquele que será instaurado com o progresso tecnológico no século XXI, alterar-se-á um dos mais tradicionais dilemas da moralidade. Em vez de enfrentarmos a questão de que atitudes e deveres morais temos para com seres compreendidos, atualmente como animais não humanos, por exemplo, gato, cachorro, cavalo, etc., a questão será que obrigações teremos com outro tipo de não humano, isto é, os chamados pós-humanos. Meu Deus. Para Savulescu, pós-humana é uma dentre outras formas de vida, caracterizada por seres originalmente evoluídos. Daniel, isso é gnose. É gnose, meus filhos. Evoluídos, filhos evoluídos, libertos dessa praga que é ser humano, né? Ou desenvolvidos a partir de seres humanos, mas significativamente diferentes, de tal modo que não são mais humanos em qualquer aspecto significativo. Tal estágio seria alcançado através da aplicação de técnicas de manipulação, instrumentalização e artificialização da vida, do patrimônio biológico do humano, acarretando uma mudança de estatuto especista. Quer dizer, o ser humano, por iniciativa própria e com visão ao melhoramento de sua natureza, deixaria de ser humano. Então, durante o processo histórico de autoconhecimento, de autoconsciência, libertaria-se o ser humano, então, de si mesmo, da sua matéria bruta, numa nova coisa. Mesmo processo evolucionário de sempre, naturalmente. Ok? Esse hipotético futuro, cenário pós-humano, hipotético, instituído pela revolução biotecnológica, tem despertado entendimentos e reações e sentimentos opostos. Dentre outras discordâncias, enquanto uns defendem que a condição pós-humana será o resultado mais promissor do real poder beneficente da biotecnociência, pois ela representaria o ápice do melhoramento humano. Outros temem que o seu eventual poder maleficente comprometa radical e incontornavelmente a natureza humana e tudo que tradicionalmente tem sido fundamentado nela. Tal questionável dualismo de perspectivas sobre as consequências do melhoramento humano por vias biotecnológicas tem caracterizado um dos mais importantes debates no campo da ética aplicada. Assim, o futuro da humanidade tem sido perspectivado através de uma problemática obscurecente oposição binária de bem versus mal. Isso é típico da dialética antropoteísta, da dialética gnóstica panteísta, tá? De acordo com Bostrom e Savulescu, já se delineia uma linha divisória biopolítica entre aqueles que são pró-melhoramento ou anti-melhoramento, conforme Buchanan, 2011, os transhumanistas e aqueles anti-melhoramento, os bioconservadores. Bioconservadores. Quem seriam esses bioconservadores? Talvez os naturalistas que já são frutos da revolução? Daniel, isso me parece uma oposição permitida dentro da ciência. O debate se transcorrerá entre naturalistas e revolucionários. É aquilo que você falou, né? Dessa dialética revolucionária entre ideologias omissas e ideologias revolucionárias, uma tentando segurar a outra, tendo como um contraponto um determinado freio em determinados momentos para balizar aonde eles estão, que às vezes eles utilizam de uma oposição já pensada, sempre o discurso revolucionário, a língua da serpente, dialética, para que aqueles que são contrários possam dar o freio e possam dar as estatísticas como antítese do processo. Como o exemplo que eu utilizei da nossa defesa no Queer Museum. Eles testam para ver o quão avançado está o esquema. Segundo os autores em linhas gerais, aqueles acreditam que uma ampla gama de melhorias deve ser desenvolvidas e que as pessoas sejam livres para usá-las para transformar-se de maneira completamente radical.
Estes, por sua vez, acreditam que nós não devemos alterar substancialmente a biologia ou a condição humana. Ainda sobre os bioconservadores, Agar assevera que eles não são conservadores em sentido tradicional. Tá? Matamos a charada da falsa oposição dentro da ciência aqui. Mas sim em um mais fundamental. Pois, ao invés de tentar proteger alguns modos de agir, eles veem-se como protetores tanto da humanidade quanto do significado humano. Dito de outro modo, ao passo que os transhumanistas apostam na superação dos limites da condição humana e na pós-humanidade, como uma ampliação das possibilidades de ser no mundo, como se vê em um esquema disponibilizado por Nick Bostrom, em 2005, os bioconservadores avocam o papel de defensores intransigentes da natureza humana, ainda que isso implique manutenção daqueles limites. Implique manutenção desses limites. Tá? O bioconservador Francis Fukuyama, por exemplo, prenuncia dramaticamente que o futuro pós-humano é um cenário fúnebre e funesto no qual o humano e seus valores mais básicos desaparecerão, dentre eles o de direitos humanos. Ninguém está falando em direito natural aqui. Direito divino, então? Superstição. Ou seja, enquanto para alguns o processo de alteração da condição humana dará origem a um ser pós-humano, isso será algo positivo, melhorador, pois beneficiará o humano, para outros ocorrerá justo e radicalmente o inverso. O que parece estar em questão, por sinal, de modo indevido, seria quem ameaçaria, lado do mal, a natureza humana, tentando melhorá-la, e quem supostamente a protegeria, lado do bem, mantendo-a estruturalmente precária. Então, você manter-se assim é precário? É precário? Você não pode manter-se assim, meu filho. Daniel, isso são desdobramentos da ideologia de gênero? Talvez. Ou uma superação dela. Uma superação dialética dela. Né? Há um consenso entre transhumanistas e bioconservadores, né? De que as biotecnologias terão um imenso papel em um futuro mais ou menos próximo, estabelecendo um ponto de cessura entre passado e presente, de um lado, e o futuro da humanidade, de outro. O recente e detalhado livro organizado por Savulescu, Mellen e Kahane, 2011, aborda as últimas tecnologias de melhoramento de capacidade humana. Sua capa traz uma imagem bastante sugestiva, um homem vitruviano dentro de uma dráguea transparente. A ideia de uma produção laboratorial da vida simbolizada pela imagem não é uma fantasia mirabolante de uma mente futurista, mas uma possibilidade tangível. De acordo com Rotherham, o desenvolvimento de biotecnologias emergentes está à beira de redesenhar as fronteiras da existência humana. Interfaces cérebro-computador, extensão radical da vida, neuromelhoradores e membros biônicos serão exemplos de biotecnologias que, acredita-se, permitirão ao humano transcender as suas limitações biológicas. O ódio à contingência humana. O ódio à contingência dos entes, que têm o ser, mas não o são em si mesmo. Mais uma tentativa de afirmarem-se como o ser do mundo. Meu Deus, né? Doenças incuráveis e deficiências que impingem dor, sofrimento e limitações funcionais, por vezes incapacitantes, poderiam ser erradicadas, promovendo assim a saúde e o bem-estar. Saúde e o bem-estar. Sempre saúde e bem-estar. Aqui nós... Ô Daniel, de novo a tese de Averroes, Avicena, Sigero de Brabante, o bem-estar como fim último, não a salvação humana. Vão lembrando aí. Capacidades mentais, corporais, morais e emocionais poderiam ser melhoradas, sendo ampliadas a um nível de eficiência ainda inimaginável. Em tese, melhoraria a qualidade de vida, elevando o nível de bem-estar individual e, quiçá, coletivo. Ok, isso é muito ideal, né? Parece, então, inquestionável que a humanidade será ainda mais profunda e radicalmente afetada pela ciência e tecnologia, que é o que acredita o Lecourt. O que não é um fato, e é bastante questionável, por exemplo, dos pontos de vista biológico e histórico, como argumentaremos à frente, mas desponta como uma das hipóteses mais desconcertantes para um futuro mais ou menos distante. É que esse recrudescimento da tecnocientificação da vida gerará um futuro pós-humano. Supondo uma real possibilidade de concretização dessas mudanças, surgiriam questões tais como: por que devemos investir nelas? Por que não? Essas mudanças devem ser compreendidas como uma nova etapa qualitativamente superior do processo milenar de evolução, ou será o início de um tenebroso fim da espécie humana? Elas derivam de perguntas mutuamente excludentes.
O ser humano será aperfeiçoado, mas permanecerá humano. Ou será um humano, mas piorado. O que teremos não será mais um ser humano, mas isso representará uma evolução, um bem, algo positivo, ou um pós-humano será um retrocesso sem precedentes, um mal, algo negativo. Estaremos então diante da iminência do fim daquilo que chamamos de natureza humana? Se sim, isso é algo que devemos temer e evitar absolutamente, ou no qual, ao contrário, devemos investir irrestritamente. Haver um caminho do meio, uma aposta crítica, prudente, mas otimista no futuro humano aperfeiçoado. Neste artigo, que está dividido em 2 sessões, abordamos o transhumanismo por meio de uma revisão de literatura sobre o tema, ressaltando e debatendo alguns dos seus possíveis argumentos, propósitos e valores, tendo em vista o futuro da natureza pós-humana. O artigo está dividido em 2 sessões, tal. Salientamos algumas definições desenvolvidas. Tá, beleza. E aí, inicia-se aqui o artigo. E agora eu quero colocar uma print da tela em que estou vendo aqui na página 5. Vou colocar o print ao vivaço aqui na aula. Deixa eu me colocar de onde eu estou aqui, que eu quero ler junto, que essa página eu quero mostrar para vocês, tá? Do artigo, vamos lá. Tá, ok. Vamos colocar aqui então na aula. Aqui. Ok, vamos lá, fazer a mágica. Vamos expandir aqui. Ok, vamos lá. Acompanhem aí com o Daniel. Leremos. Transhumanismo e a ideia de melhoramento humano. A chamada filosofia transhumanista moderna foi originalmente descrita no ensaio de Max More, intitulado Transhumanism, Towards a Futurist Philosophy, em 1990, no qual o transhumanismo é definido como uma classe de filosofias que busca nos guiar em direção a uma condição pós-humana. Transhumanismo compartilha muitos elementos do humanismo, incluindo o respeito pela razão e pela ciência, um compromisso com o progresso e uma valorização da existência humana ou transhumana terrena, em vez de alguma pós-vida sobrenatural. Tá, beleza. De novo, devaneio racionalista de redução do humano a tudo, a redução a tudo à razão, portanto, a redução da vida humana na perspectiva imanente. Beleza, não tem nada de novo aqui, né? A gente está vendo o processo revolucionário mais uma vez como acontecendo, mais uma vez como uma tentativa de negar o ser. Não é... Bom, vamos continuar. Transhumanismo difere do humanismo ao reconhecer e antecipar as radicais alterações na natureza e as possibilidades de nossas vidas, resultantes de várias ciências e tecnologias, tais como a neurociência e a neurofarmacologia, o prolongamento da vida, nanotecnologia, ultra-inteligência artificial, combinado com uma filosofia racional e um sistema de valores. Quanto à organização de um movimento transhumanista, o final da década de 1990 tem especial importância. Em 1997, David Pearce e Nick Bostrom criaram o World Transhumanist Association, Human Plus, atualmente denominado de Humanity, ou Humanity Plus, né? De acordo com Pearce, 2011, a associação foi uma consequência fortuita de um manifesto do imperativo hedonista. Olha só, hedonismo, Epicuro, né? Divulgado por ele na internet em 95. Nele, Pearce apresentou uma defesa do uso das biotecnologias para abolir toda forma de sofrimento, não só entre humanos, mas em todo o mundo vivente. Bostrom, motivado pela leitura do manifesto, sugeriu a criação de uma espécie de organização guarda-chuva para congregar os transhumanistas. Em 1998, eles publicaram a primeira versão de Declaração Transhumanista. Daniel, mas também não criaram um manifesto comunista? Não criaram um manifesto liberal? Fraternité, Égalité, Liberté, Injustice? Manifesto comunista? Manifesto transhumanista? Declaração de Direitos Humanos da ONU? Declaração das Organizações de Desenvolvimento Sustentável do Milênio? Tudo isso como uma tentativa de transformar os seres humanos novamente dentro de um processo revolucionário? Já não fizeram isso? Estão fazendo de novo? O que nós conversamos na aula passada? O que nós falamos na aula passada? Mais uma tentativa, meus amigos. Mais uma. Vamos lá, vamos continuar. Tá. More
também define o transhumanismo como um processo perpétuo de superação dos limites do humano, com o emprego escrupuloso da razão, da ciência, da lógica, do pensamento crítico, tendo por base os seguintes princípios: expansão ilimitada, autotransformação, otimismo dinâmico, tecnologia inteligente, inteligência crescente, ordem espontânea, liberdade, prazer e longevidade. Tudo que está no hedonismo epicurista pagão. O que nós falamos a respeito do paganismo? A busca deles por prazer, por autossustentação. Essa coisa. Anders Sandberg define o transhumanismo como uma filosofia de que podemos e devemos nos desenvolver a níveis mais elevados, física, mental, socialmente, utilizando métodos racionais. Outra definição é fornecida por Rotherham, para quem o transhumanismo é mais do que um projeto tecnocientífico, mas também um movimento ideológico. Ah, tá. Voltemos. Rotherham fala para quem o transhumanismo é mais do que um projeto técnico-científico, mas também um movimento ideológico, cujos pressupostos estão enraizados na filosofia iluminista. James Hughes, por sua vez, define-o como uma ideia antiga, segundo a qual os humanos podem usar a razão para transcender as limitações de sua condição. A vaca é uma ideia antiga, meu caro. Ninguém percebeu, só você percebeu. Simon Young, um exacerbado entusiasta do transhumanismo, afirma que ele é uma crença na superação das limitações humanas por meio da razão, da ciência e da tecnologia, apoiando as tentativas de eliminar doenças e melhorar o corpo e a mente, e no limite superar até mesmo a morte. Ele acredita que, assim como o humanismo nos libertou das cadeias da superstição, o transhumanismo nos livrará de nossas cadeias biológicas, o livramento, a superação, a autossuficiente, a gnose, a separação, a superação, o autoconhecimento. Cara, eu não li só esta tese, tá? Eu não li só esse artigo, eu li vários do transhumanismo. E nesse ponto você já deve estar de saco cheio, eu sei. Você já deve estar com a mão na cabeça falando, cara, não é possível. Esses caras estão repetindo ipsis literis, apenas com alguns termos diferentes, a mesma coisa do que os caras discutiam lá na Grécia Antiga, no politeísmo. Ora, meu Deus! Assim, o que foi o renascentismo e, por conseguinte, o iluminismo, se não a afirmação do paganismo mais recalchutado, um paganismo gourmet, enchedor de saco, que depois culminou no genocídio. Os mesmos termos, as mesmas palavras, os mesmos significados, o mesmo contexto. O que eu estou falando aqui? Eu estou diminuindo, eu estou dizendo que nós não devemos tomar o devido cuidado, que isso é uma coisa banal. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, o que eu estou quebrando aqui, é o que dizem na internet, que esse negócio será o apocalipse e que ele mesmo denotará o fim da história. Cara, não acreditem nesses caras que aparecem na internet, pelo amor de Deus, falando pra vocês que o transhumanismo, criando cursos na internet, dizendo que vocês serão, tipo assim, raptados, sabe? Colocados em bunkers e serão transformados em robôs. É lógico que esses experimentos existem. Naturalmente que existem. É só ler o livro do Daniel Stulin, mais uma vez meu xará, o livro dele chamado Transevolução, onde ele também vai falar sobre esse negócio da superação humana através do grande capital globalista e desses experimentos malucos com corpos humanos, em retira a cabeça do humano, coloca a cabeça de um robô, implanta chip no cara, melhoramento físico através de robotização. Tipo assim, o cara se tornando o Dr. Octopus, tá entendendo? Sabe? Implanta braços no cara. É um negócio maluco mesmo. Mas não é essa a intenção. Esse processo todo terá que ser financiado. Portanto, ele já seguirá algumas regras claras daqueles que financiam. Isso nada mais é do que uma tentativa de controle global. Isso precisa ser repassado às pessoas como uma nova intenção, como uma nova tentativa de criar o império transhumano, que estão nos mesmos pressupostos iluministas e racionalistas. Mesma coisa, tá bom? Então que fique claro isto. Continuando, vamos lá. Segundo Nick Bostrom,
O transhumanismo é um movimento vagamente definido, que se desenvolveu nos últimos 20 anos de modo gradativo, promovendo uma abordagem interdisciplinar para a compreensão e avaliação das oportunidades para melhorar a condição humana, aprimorando seu organismo, ampliando capacidades físicas, mentais e emocionais por meio das biotecnologias disponíveis em seu desenvolvimento. Se antes acreditavam que o feminismo seria o ápice da razão feminina, em que o desconstrucionismo seria o ápice da inclusão das minorias, não aconteceu. Agora, o que vai dar o ápice da inclusão da razão? O transhumanismo. A Declaração Transhumanista estabelece os princípios gerais que orientam o transhumanismo. Na versão atual, resultado de modificações em 2002 e 2009, leem-se 8 pontos, os quais, em suma, estabelecem que 1. O humano, já fortemente afetado pela ciência e tecnologia, pode ser ainda mais beneficiado, por exemplo, com a superação do envelhecimento, de deficiências de sofrimento involuntário. Claro que aqui não nega-se as melhorias da medicina. Claro que não. Claro que não nega-se aqui os estudos feitos para realmente melhorar a vida das pessoas, as condições das pessoas, os remédios, né, a longevidade, através da melhora da ciência. Ok, isso é bem ok mesmo. Isso é bem ok, ninguém nega isso. Ninguém nega que hoje as pessoas vivem muito mais saudáveis, elas têm a possibilidade de ser saudáveis, de se cuidar, de ter uma boa alimentação e praticar exercício físico e se ter uma doença. Quer dizer, hoje nós temos condições da medicina muito mais avançadas. Eu mesmo fiz uma operação no meu nariz, assim, uma operação, cara, incrível, altamente técnica, né? A medicina foi perdendo a humanidade, mas foi ganhando técnica. Minha operação do meu nariz, né, eu fiz em 40 minutos. Eu não fiz, o médico fez, em 40 minutos. Uma cirurgia, um procedimento muito pouco invasivo, muito rápido, muito técnico, mas a indiferença humana, vocês sabem como é que é hoje, a indiferença humana na medicina. Eles seguem todos os protocolos técnicos, mas a humanidade ali é ausente. Isso eu senti, né? Depois de ter ficado internado, senti os procedimentos técnicos sendo muito bem cumpridos. Isso quando não são, né? Na verdade. Mas assim, eles buscam realmente a técnica, a perfeição técnica. E isso trouxe uma certa melhora, mas não que isso seja essencial, né? E também não estou negando essas melhorias, no entanto. O que nós estamos falando aqui é de uma construção abstrata, dentro do panorama geral do movimento revolucionário. A busca pela nova civilização. Então entenda-se bem essa diferença. Claro. Vamos lá. Número 2. Haja visto os riscos das biotecnologias, deve haver um esforço de sua investigação e compreensão, a fim de reduzir riscos e acelerar as aplicações cujos efeitos sejam benéficos. Tá. 3. Através da elaboração de políticas, deve-se respeitar os direitos e autonomias individuais, defender o bem-estar de toda forma senciente de vida, demonstrando nossas responsabilidades morais com as gerações vindouras. Isso é parte do quê? Do liberalismo iluminista. Isso é puro naturalismo. Pura política naturalista. Advinda do voluntarismo, da vontade humana. Os tais direitos individuais em abstrato. Como se o indivíduo fosse solto na história, se ele não tivesse laços substanciais. E quando fala-se em política, é aquilo que dá a definição ao professor Olavo de Carvalho de mentalidade revolucionária. Ela não necessariamente nasce no movimento político, mas ela se dá no movimento político de alguma maneira. Tá? Então isso deve ficar bem claro assim, nessa proposição deles. 4º item. Deve-se permitir a vasta disponibilização de um amplo rol de técnicas de melhoramento de suas próprias vidas, associada à liberdade de escolha individual de usá-las ou não. Calcados em princípios como esses, os transhumanistas ligados ao secularismo... Daniel é o profeta aqui, né? Eu vou lendo e vou... Eu falo antes e aparece o termo depois, né? Coisa assim... Nossa, o Daniel tá louco, né? Aí eu falo, dou a definição, o termo aparece depois. Meu Deus. Ligado ao secularismo. É claro que é ligado ao secularismo, não seria o cristianismo, né? Rejeitando argumentos de cunho estritamente religioso. De novo, cara. Esses caras são extremamente previsíveis. Extremamente previsíveis. Você vai dar risada aí na sua casa. O Daniel tá adivinhando o texto antes de chegar ao texto. Ou vocês vão falar, pô, o Daniel maluco decorou o artigo. Não, cara, não decorei. Eu li, aprendi o artigo, mas tipo assim, eu aprendi o esquema geral do artigo. Desse artigo aqui, eu li outros, tá?
Mas é sempre o mesmo papinho, tá? Sempre a mesma coisa. É lógico que são ligados ao secularismo e ignoram a metafísica. Tá? Ignoram os preâmbulos fidei, né? Os preâmbulos da fé, é claro. Visam promover uma nova forma de iluminismo, de cunho biológico. Promover o iluminismo de cunho psicológico, naturalista, político, agora biológico. Ah, Daniel, seria como o novo nacional-socialismo? Praticamente isso, quer dizer, um nazismo 3.0. Se nós vimos o nazismo 1.0 com Hitler, nazismo 2.0 com a Margaret Sanger na Planned Parenthood, no genocídio através do aborto, da eugenia moderna, agora o nazismo 3.0, de cunho biológico, né? A semelhança do esclarecimento moderno, o humano deve sair de sua minoridade biológica estrutural, corajosamente investido na autotutoria. Vocês estão reconhecendo isso como uma revolta contra a metafísica, né? Contra a nossa contingência e contra a nossa própria estrutura substancial, quer dizer, corpo e alma. Vocês estão vendo isso claramente, né? Por meio do cálculo racional, ampliando o potencial humano cibernético ao nível superior, o humano, ao mesmo tempo, estaria realizando plenamente a sua natureza cibernética, a saber, de governar tudo o que há. E alterando a sua natureza vulnerável, retirando aquilo que lhe prenderia à tutoria de uma natureza precária. Quer dizer, há uma dubiedade quanto à relação do humano com distintos traços da natureza. Mas, em síntese, o humano deveria deixar de, por preguiça ou temor, ser tutorado pela natureza quanto ao seu processo evolutivo, assumindo então a responsabilidade de criar o próprio melhoramento. Assim, a perspectiva transhumanista pode ser entendida, de fato, como uma consequência do humanismo secular e do iluminismo. A união entre razão, ciência e técnica para o investimento no pós-humano justificaria o fato de transhumanistas se autodenominarem humanistas racionais. Dialética, de novo, panteísmo e gnosticismo. A mesma retórica, cara. Da salvação pela técnica ou da salvação pelo espírito. De novo. Vamos lá. Costumeiramente, os transhumanistas recebem as três acusações fundamentais, sendo chamados de anti-humanistas perigosos, pragmáticos sem valores e ingênuos e inconsequentes tecnoprofetas. Os transhumanistas rejeitam a acusação de que seriam desumanizadores. Não são. Em um sentido negativo, deletério. Ao contrário, se houver alguma desumanização, uma vez que perspectivam o pós-humanismo, isso terá sentido positivo, beneficente. A partir da ideia objetiva do humano, né? do humano mais, né? do human plus, os transhumanistas apontam fundamentalmente que as características biológicas do humano devem ser alteradas, tornando-o mais feliz, saudável e longevo. Né? Também ao contrário do que vem sendo alardeado, o transhumanismo não carece de fundamento, tampouco se pauta numa credulidade tecnocientífica ingênua. Sim, o fundamento é a mesma revolução, cara. É o processo revolucionário. Esse é o fundamento. Em nosso entendimento, para analisá-lo de forma honesta, é misto apresentá-lo como uma perspectiva com cunho normativo científico, que apesar de polêmica, questionável e criteriosa. A tabela transhumanista de Bostrom comprova isso. Nela, vê-se uma criteriosa hierarquização de valores, que, resumidamente, pode ser descrita assim: valor nuclear central, condições básicas e valores derivados. No primeiro plano, defende-se a ideia de que o humano deve ter a oportunidade de explorar as possibilidades do campo pós-humano. Esse se baseia, no segundo plano, em certas condições básicas, a saber, segurança global, progresso tecnológico e amplo acesso. Tá, beleza, cara. Quem vai fornecer a segurança global? Qual é o sujeito? Progresso tecnológico e amplo acesso. Quem vai dar esse acesso? O pessoal, assim, discrimina o objeto, mas não discrimina o sujeito. Quem vai... É lógico que quem vai financiar isso? Globalistas. Então eles vão dar o acesso ou a segurança global. Por fim, em terceiro plano, certos valores derivados devem ser observados. A natureza humana pode ser alterada, a liberdade morfológica e reprodutiva, a escolha da utilização das biotecnologias é individual, paz, cooperação internacional e pacto de não proliferação de armas de destruição em massa, aperfeiçoar o conhecimento através de mais pesquisas, incentivo ao debate público, pensamento crítico, da quebra de preconceitos, etc. Ampliação da inteligência individual, coletiva e artificial. A adoção da perspectiva do fabilismo filosófico, reexaminando constantemente os pressupostos, à medida que as pesquisas e a produção efetiva de novas técnicas avancem. Opção pelo pragmatismo e cientificidade, defesa da diversidade, espécies, raças, crenças, religiosas, estilos de vida, etc. Preocupação com o bem-estar de toda forma de vida senciente, salvar e prolongar vidas. Tá, todo esse blá 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 já está na ONU, cara. Todo esse blá 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 já está na ONU. Já está nas cartilhas da ONU. Não há nada de novo nisso aqui. Tá bom? Não há nada de novo nisso aqui. Bom, pessoal, para não matar vocês de tédio,
Eu vou aqui colocar na página 10, tá? Na página 10, você que já baixou o artigo. Depois você lê ele inteiro. Vamos para outro tópico aqui, que senão eu vou matar vocês de tédio. O futuro da natureza humana, humanos melhorados ou não mais humanos? Tá, o último tópico que eu vou ler aqui, senão eu vou matar vocês. De modo esquemático, uma perspectiva moralmente aceitável deve oferecer respostas a pelo menos 4 questões correlacionadas. O que é humano, o que é ele fazer o bem, ou promover o seu bem, como fazer-lhe bem, e que os futuros dos humanos, enquanto indivíduo e coletividade, devem buscar. O debate em torno do melhoramento humano está enraizado nesse campo de questões, que envolve a definição de conceitos básicos, especialmente de natureza humana, mas também uma gama de argumentos e valores que derivam deles. Como vimos, os transhumanistas apostam na mudança da biologia humana como forma de melhorar o humano. Sacramento, ordem, direito natural, lei natural, prudência, virtudes, nada, se dane isso aí. Né? Pearson e Savulesco, por exemplo, têm definido o chamado melhoramento moral, pressupondo que alterações em nível cerebral poderão por si só promovê-lo. Puta que pariu! Isso é um absurdo, cara. Isso é um verdadeiro absurdo. Tá? Isso é um verdadeiro absurdo. Alguns bioconservadores, por sua vez, temem a instrumentalização da biologia humana, na medida em que entendem que isso poderia solapar a humanidade e seus valores mais fundamentais. Embora tenham perspectivas opostas, transhumanistas e bioconservadores parecem compartilhar o mesmo equívoco. Acentuar demasiadamente a dimensão biológica do humano, ao ponto de, por vezes, restringi-lo a ela. Exatamente. Exatamente. Muito bem acertado no artigo, né? Tem alguns absurdos, mas isso está certo, quer dizer, a redução ao biologismo, tentaram através da física fazer a redução humana, agora é através da biologia, sabe? Cara, mais uma vez, tentativa da consumação do politeísmo grego aqui, é fazer a redução do ser humano tipo assim, ao deus água, sabe? Ao deus fogo. Bioconservadores e transhumanistas estão igualmente comprometidos com algum conceito de natureza humana e pós-humanidade. Enquanto aqueles veem como a essência humana a ser preservada e intocada, pois seria a base dos valores humanos mais importantes, estes propugnam, conforme supracitado, que ela pode e deve ser melhorada, a fim de ampliar a perspectiva de florescimento humano, mesmo que isso implique o estágio pós-humano. Torna-se patente, portanto, que um dos elementos-chave do debate é a concepção e o valor de natureza. Beleza, cara, mas isso aí é a negação do ser. É a negação da essência humana, cara. Você não vai mudar a essência humana porque você vai mudar algum aspecto material, algum aspecto biológico. Isso não vai acontecer em generalidade. Você vai ter um grupo, um certo nicho que vai se beneficiar disso. O resto vai ficar o quê? A mercê desse controle. Esse cara que implantar esse negócio aqui para 8 bilhões de pessoas no mundo, não vão, cara. Porque é mais um processo utópico. Utópico. A natureza em geral é vista por muitos de um modo quase sacralizado. Naturalistas, né? Porque não existe natureza sem a graça. Existe algo que se a natureza é sacralizada, existe algo que a sacraliza. Portanto, é a graça. Não existe natureza sem a graça. Mas para naturalistas, né? Bostrom e Sandberg sublinham a tendência manifesta de se dar preferência às coisas tidas como naturais, em detrimento das artificiais. De alimentos a remédios, há uma confiança quase incontestável, ainda que por vezes justificada, na beneficência da natureza. Daniels, né, contrariando acertadamente, no nosso entendimento, essa ideia, assevera que há características boas e más da natureza em geral, bem como na humana, de modo que não há nada de errado em si alterá-las. Se compreendemos essa natural biológica suscetibilidade como mal, alterá-la, visando a sua superação, seria uma forma de promover o bem do humano. Variadas são as definições existentes, mas há, de acordo com Buchanan, uma definição de natureza humana filosoficamente dominante. Pelo menos desde Aristóteles, a natureza é tida como um conjunto de características que são comuns a todos os seres humanos e que distinguem os humanos de outros tipos de seres. Ele acrescenta que há concepções filosoficamente menos sofisticadas. Por exemplo, que a natureza humana consiste em um conjunto de disposições que todos, ou pelo menos a maioria, os seres humanos têm, assim como uma vasta gama de atividades humanas que dão forma ao comportamento, independentemente do contexto cultural ao longo da história humana. Beleza? Só que o seguinte, o Aristóteles fala que o homem é um animal racional.
E aí? O homem ele não é apenas um composto bioquímico. O homem não é apenas um composto de fisiologia. Tá? Ele não tem apenas operações dentro do cérebro. Ele tem uma inteligência. Uma inteligência que capta as formas substanciais universais. E que adequa a sua inteligência a esses objetos concretos no mundo real. E que esses objetos não são representações, mas são os objetos mesmos. Tal como eles emitem informação e nós a captamos. Captamos através dos sentidos e através do processo de abstração nós temos a forma substancial. Portanto, a essência daquele objeto. Tá, isso aí não é citado. Então, tirar um trecho do Aristóteles fora de contexto, também faço isso muito fácil, né? Quero vir para a premissa. Cara, é um negócio assim... Continuemos. Agar considera que a ideia de preservação do mundo natural, logo da natureza humana, é bem mais compreendida se analisada no contexto histórico de uma tradição de pensamento encampada por pessoas que condenam qualquer forma de melhoramento não natural, porque estaria usurpando as funções divinas. Para ele, tais pessoas alegam que foi Deus quem criou naturalmente as mentes dos corpos humanos, de tal modo que tentar recriá-los melhores em laboratório seria brincar de Deus. Tá, isso aí o Agar tem completa razão. Seria mesmo tentar brincar de Deus. Isso aí na história, colocando dentro de um contexto histórico, analisando tudo que aconteceu no século passado, por exemplo, brincar de Deus resultou em genocídio. Persson e Savulesco afirmam que o humano é uma classificação biológica. Sério mesmo? Ser humano é, em sentido básico, fazer parte da espécie Homo sapiens. Há outros sentidos, é claro, como humano como oposto de inumano, cruel sem coração, o que implica considerar o humano como algo, um ser que tem qualidades morais boas. Há ainda a famosa definição de ser humano enquanto ser racional, o que, há muito, tem gerado um sem número de controvérsias. Aí isso diz o Savulesco. Tá, mas qual controvérsia, cara? Você não consegue dizer que você é um animal racional. Você teria que provar isso racionalmente. Você teria que perceber a premissa. Você não tem como dizer que você é um animal irracional ou que a verdade objetiva não existe. São inferências impossíveis. Não sei qual controvérsia que gera dizer que o animal é um animal racional. De novo, Daniel é profeta, né? Já estava falando da concepção esquecida de Aristóteles. Aí quando eles usam a concepção no texto de Aristóteles, né, a concepção de Aristóteles no texto, o que eles fazem? Eles falam que é uma controvérsia tremenda. Mas que controvérsia, porra? Como é que você vai definir um animal racional não sendo você mesmo um animal racional? Como é que você vai definir irracionalmente o racional? Fala pra mim como se faz isto. Fala pra mim, Savulesco, seu infeliz. Para os autores, qualquer que seja a definição de humano, não há nenhuma virtude especial, maior valor em fazer parte da espécie humana, pois pertencer à espécie humana é mera contingência. Tá, mas é uma mera contingência mesmo, nós somos seres contingentes. Mas só nós sabemos disso. Se você falar para um cachorro derivar a contingência, ele não vai derivar, cara. Ele não é um animal racional. Isso que me deixa puta, a burrice dessas pessoas, sabe? É o cientificista dando palpite em área que não domina. Como é que tu vai falar pro teu gato? Ele vai miar para você, ele não vai derivar a contingência. Ele não vai te dar o argumento tomista do movimento. Tudo que move-se é movido por outro. E ele não vai perceber que essa proposição é concreta, é real. Ele não vai conseguir perceber, porque ele não é um animal racional. Como dizer que o ser humano não é especial nisto? É por essa razão que você tem o seu cachorro e não é ele que tem você. Por isso que você coloca o seu cachorro na coleira e não é o seu cachorro que coloca você na coleira. Como é que não passa essa coisa na cabeça desse cara, meu Deus do céu? Cara, isso é assim, é o absurdo do absurdo do absurdo. Tá bom? Isso aqui pra mim é... Vamos mais um pouco, tá? Eu não quero ficar puto sozinho, vocês têm que ficar putos comigo. Tá bom? Vamos lá. Podendo acarretar até mesmo certos prejuízos, quer dizer, nega-se a contingência do ser humano. Quem que faz isso? Gnóstico e quem defende gnose e panteísmo. É o ódio contra a contingência do ser. Quer dizer, você não é o ser, você tem o ser, mas você é o único que sabe disso, tá? Não existe outro animal da escala helemórfica, quer dizer, daquele animal composto de matéria e forma, da escala helemórfica, que saiba disso. Só você sabe, só você, ser humano, pode saber. Assim como só você pode aprender o que eu estou dizendo agora.
Como assim, cara? Não obstante, o humano desenvolveu uma forma de preconceito especista sobre si mesmo, traduzido na crença de uma suposta especial importância do humano, em um hipotético privilegiado estatuto moral, os quais estariam fundamentados para alguns das prerrogativas da sua natureza humana. Ou seja, o nosso privilégio, a nossa dignidade estaria impressa na nossa alma, como seres racionais, os únicos que percebem a lei natural e que podem implantá-la, né, através da organização humana. Então esses caras têm ódio a isso. Têm ódio a isso. Eles odeiam isso, assim como todo revolucionário. Contra tal ideia, Savulescu examina a concepção filosófica denominada personismo, para a qual é moralmente menos importante a noção de ser humano do que de pessoa, sobretudo a partir do artigo do filósofo inglês Bernard Williams, criticando a alegação de que o humano possui privilégios morais perante outros seres pelo mero fato do seu pertencimento especista. De novo, cara, é você que tem o seu cachorro, não é ele que te tem. Esses caras comeram cocô. Tá? Persson e Savulescu, supondo que não há nenhum valor moral especial do humano que esteja fundamentado no pertencimento biológico a uma espécie, argumentam que a pesquisa e a terapia biomédicas podem beneficiar o homem, tornando-o mais humano em alguns sentidos bastante relevantes. Como é que tu desvaloriza o ser humano num sentido dizendo que ele não pode ser o único ser a ser assim, o mais digno por perceber a sua dignidade e participar da natureza, ser partícipe do ser, né? E através da lei natural, através do direito natural, organizar-se em seus laços substanciais. E vocês falam que a única capacidade de tornar eles mais humanos é seguindo o que vocês querem. É o que eu estou dizendo. Você só se torna humano a partir do momento que você segue o que o racionalizador quer. Porque ele detém o conhecimento absoluto do bem e do mal. Ele é aquele cara que comeu a árvore, comeu o fruto proibido do Jardim do Éden. Ele é o cara que possui a gnose. Então você tem que seguir esse cara. Isso é muito perceptível. Eles esvaziam o significado humano, desconstroem, né, o significado humano, dão eles um significado novo aos seres humanos e colocam-se acima de todos como os únicos que perceberam o problema e que podem resolver o problema. Então você tem que segui-los, porque se você não seguir essa elite racionalizadora, técnica, científica, você não é humano. Portanto, por dedução lógica desse esquema, você deve ser eliminado. Você não tem como fazer parte do novo mundo transhumano. Cara, é o mesmo esqueminha revolucionário de todas as ideologias e de todas as subculturas. É o que eu quero mostrar para vocês, é o que eu estou mostrando para vocês, ao vivo aqui na cara de vocês. É o processo revolucionário, mais uma vez, se reinventando para a tentativa, de novo, cara, de criação de um novo império, de um novo esquema, de um novo homem, de uma nova coisa, sob o pretexto da salvação do ser humano, porque ele necessita de uma elite humana que o salve. Eu não sei onde isso, mas tudo isso para não aceitar o corpo místico de Cristo. Tudo isso para não aceitar. Todo esse construto revolucionário para não aceitar. No final, tudo é vaidade mesmo. Né? Tudo é vaidade. Bom, pessoal, eu não vou terminar essa balela toda com vocês aqui, mas fica como lição de casa ler este artigo inteiro, as 22 páginas, e também procurar no Google aí mais teses, tá? Você pode colocar, como dito, transhumanismo e USP, e tem teses ali, tá? De 94 páginas a respeito. Vocês têm que ter paciência, tá? Tem que ter esse treino de ler esse tipo de coisa. Conheça o seu inimigo, né? Conheça o seu inimigo. Uma coisa que eu aprendi, sabem onde? Você lendo esse negócio do conhecer seu inimigo? Tem um seriado, né? Fica como indicação aqui. A gente sai do transhumanismo para falar de seriado, né? É pro curso ser bem dinâmico mesmo. Tem um seriado chamado do Mortal Kombat. Vocês gostam do Mortal Kombat? O seriado chamado Mortal Kombat, A Conquista, né? The Conquest. Tem até no Facebook, tá? Uma página. Vou fazer aqui a propaganda pros caras. Aparece lá dizendo, ouvindo o curso do Daniel. Os caras vão falar, que Daniel?
Tem uma página no Facebook chamada Mortal Kombat A Conquista, que é uma rapaziada que é fã do Mortal Kombat. Eu gosto muito do Mortal Kombat. Desde criança eu gosto pra caralho de Mortal Kombat, cara. Tive todos os jogos do Mortal Kombat, cara, acho foda. Meu personagem favorito é o Scorpion. Get over here, né? Sempre gostei do Scorpion. E o Shao Kahn, né? Vou dar um pequeno spoiler. O Shao Kahn, num dos episódios, não vou dizer qual, ele conversando com o Raiden, né? Que é o deus protetor da Terra, no caso do Mortal Kombat. Ele conversando com o Raiden, ele fala: Raiden, você fez a mesma coisa que eu fiz? O Raiden fala o quê? Eu estudei os seus mortais, porque nesse seriado tem alguns mortais, não vou dizer quais, para não dar spoiler, que defendem o reino da Terra, tá? Assim como houve os filmes, né, o Liu Kang e tal, mas no Mortal Kombat Conquest são outros personagens, tá? E ele fala assim: eu estudei os seus mortais, eu estudei as suas fraquezas, né? Eu conheço os meus inimigos. Vocês não fizeram a mesma coisa que eu. Vocês não conhecem os seus inimigos. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Falei, cara, e aí depois, nas aulas do professor Olavo, ele fala que nós devemos ler esses caras. Estudar esses caras, porque o próprio Olavo fez isso. Como é que Eric Voegelin, por exemplo, fez 8 volumes da história das ideias políticas? Ele teve que ler todos esses caras. Teve que ler. Como é que o Ortega y Gasset fez aquele livro brilhante chamado A Rebelião das Massas? Um clássico. Ele teve que ler esses caras. Nós temos que ler e estudar esses caras. Pegar lá o livro do John Locke, né, e ler o John Locke, né? Primeiro tratado, segundo tratado do governo civil. Ler o livro do David Hume sobre a natureza humana. Nós precisamos ler o Leviatã de Thomas Hobbes, o Contrato Social de Jacques Rousseau, ler a ideologia alemã de Marx e Engels, ler os livros do Engels, né, sobre a família, a ética, a família, a propriedade privada, ler os livros da Simone de Beauvoir, ler os livros da Mary Wollstonecraft, procurar artigos, teses universitárias a respeito. Se você não tem um livro, procura uma tese universitária, cara. Leia. Não digo para você encará-los como inimigos, tá? Eu estou falando aqui uma alegoria, tá? Uma figura de linguagem. Conheça seus inimigos é o quê? Saiba o que estão falando. Não que você vai entrar, já começar o livro e falar, porra, vou ter que ler esse meu inimigo. Não, comece a lê-lo como se você tivesse que concordar com tudo que ele está falando. Você vira por um dia um Humeano. Tá certo que você vai levar mais de um dia para entender o David Hume, que não é fácil não. Entender o David Hume é um saco. Um verdadeiro saco. Porque é chato pra cacete. Mas você vai gastar ali um mês, 2 meses entendendo David Hume. Gaste, cara. Gaste. Se você tiver que estudar, estude mesmo. Pra você entender o cara. E assim, entender é absorvê-lo o máximo que você puder, para que quando você abrir a boca para falar como David Hume, é como se ele estivesse falando. Você está deixando o personagem falar. O que eu tentei fazer nessas aulas foi isso. Foi tentar deixar a época falar. E dando os efeitos, os resultados, partindo, então, de um momento na história que era-se o cume do momento histórico, que foi a encarnação de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então eu tomo isto de norte, tudo o que aconteceu com Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Sermão da Montanha, a paixão, morte e ressurreição, e o que decorre na civilização até a chegada da civilização cristã, da cristandade. Eu tomo isto como norte e depois eu vou analisando tudo o que aconteceu na história. Então isso ficou perceptível neste curso. Que é para que vocês tenham mesmo o contraste de uma coisa e de outra. De como a civilização cristã não era uma civilização supersticiosa. Não era uma civilização irracional.
Muito pelo contrário. Essas superstições de hoje, esses absurdos que nós lemos aqui neste artigo, esses fideísmos cientificistas, não aconteciam naquela época. E, ironicamente, naquela época da Idade das Trevas, das superstições, nós vimos uma civilização pujante. Isso se vê, assim, tomando, assim, só você observar pelas artes do belo. A música, o teatro, a arquitetura, a formação das sociedades, a ordem urbana, a ordem das cidades. Você tinha, sim, as cidades e no meio a igreja simbolizando que ela é a ordem das coisas. E para eles, o conhecimento que era tido por um filósofo, ele não deveria ser esquecido, mas sim complementado. São Tomás de Aquino, ele não superou Aristóteles. Ele não esqueceu Aristóteles. Ele não passou por cima de Aristóteles. Ele cristianizou o pensamento de Aristóteles. Ele batizou o pensamento de Aristóteles. Mas antes, São Tomás de Aquino aprendeu com São Alberto Magno. Ele não ignorou São Alberto Magno. Ele complementou. Então isso era comum. Isso era comum na época. As disputatios não eram em prol de carreiras universitárias. Tanto que o diploma universitário foi um dos processos revolucionários, né? Foi o comecinho ali. Porque você reduz o conhecimento, a busca pela verdade, pelo mero formalismo. Por um pedaço de papel que fala que você sabe. Então isso você reduz a contemplatio, a contemplação do ser, pelo mero formalismo acadêmico. E ali começam as disputas. De um esquecer o que o outro fez. Propositadamente. E aí você tem os processos revolucionários. Muitos dos filósofos modernos não leram São Tomás. Kant não leu São Tomás. Hegel não leu São Tomás. Eles ignoraram. Porque eles estavam disputando cargos, carreiras, dinheiro, prestígio. Eles ainda agiam como Epicuro no Jardim das Delícias. E resulta nisso agora. Podemos dizer aqui, né, numa breve analogia do livro do professor Olavo de Carvalho, isso que nós lemos aqui é o Jardim das Aflições. O Jardim das Aflições. Né? Então é isso, gente. Então é isso. Nós chegamos numa era transhumanista, em que mais uma vez nós temos a afirmação da gnose e a afirmação do panteísmo em suas diversas maneiras. Liberalismo, comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, pragmatismo, niilismo, existencialismo, eurasianismo e todos os ismos presentes. Até mesmo num falso conservadorismo de cunho empiricista, de cunho modernista. Nessa altura do campeonato você pode pensar, mas Daniel, eu me vejo como um conservador. Eu li Scruton, eu li Oakeshott, eu li os conservadores britânicos, todos eles de cunho modernista, né? A maioria deles de cunho ceticista, todos eles leram, absorveram muito de John Locke, David Hume, os iluministas, né? Kant, como o Scruton, né? que deriva muitas coisas de Kant. E agora, Daniel? Bom, se eu conseguir lhe mostrar que isso também fez parte de um anseio revolucionário, eu falo para você o seguinte, cara. Esqueça de rótulos. Esqueça os rótulos. Ah, eu sou conservador. Você pode até falar, não, eu sou conservador, tal. Até mesmo direita, né, que foi aquilo que nós conversamos. Ah, eu sou de direita, eu sou conservador, etc. Você pode até usar isso como uma forma de comunicação. Mas não se prenda a isso. Não se prenda a isso. Não se prenda a isto.
Enxergue a ordem que foi feita através da analogia ao corpus mysticum, a presença do ser no mundo. E aí você terá noção do que é o correto defender. Não porque você tem fé. Fé, esses caras também têm. E que fé, hein? Eles têm uma fé, mas porque você entende racionalmente isto. Você entende os preâmbulos da fé, os preâmbulos fidei. E dali sim, você entende o porquê de você ter fé. De porquê, assim, a sua fé ela será baseada numa estrutura sólida, mas tão sólida que ela não vai parecer loucura como isto aqui. Que isto aqui é um fideísmo louco. Você entenderá a sua fé a partir do momento que você entender os preâmbulos. E de que nós não precisamos necessariamente negar a sociedade que nós estamos, nós precisamos necessariamente negar a modernidade. Negar a pós-modernidade. Isso seria negar o tempo e o espaço, portanto a nossa contingência também. Mas absorver e transcender essa condição com a verdade. Não pensando que você a obtém em totalidade, mas a busca pela verdade te coloca num lugar mais ordenado da vida. Não é você que a obtém, porque você sabe que a verdade está acima de você, mas que você quer que ela se apresente e molde a sua personalidade. Com efeito, é aquilo que diz a palavra. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que isso quer dizer? Que eu não vou bastar-me por mim mesmo, mas vou deixar que a realidade, que a presença do ser no mundo molde-me à sua imagem e semelhança. Então eu não quero transformar o mundo, eu não sou um revolucionário, eu não quero transformar a realidade. Eu não quero concentração de poder, eu quero contemplá-la. A contemplação da realidade te dá um sentido da ordem das coisas, um sentido real das coisas. Portanto, lhe dá o sentido de você ser partícipe do amor de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. O que diz Deus? Eu sou aquele que é. Portanto, só ele pode dizer que ele é ele mesmo em sua totalidade. E eu só posso dizer que eu sou nele, em Cristo. Se nele vivemos, nos movemos e somos, toda a possibilidade do viver, do mover-se e de ser está na participação no ser com S maiúsculo, que não necessita de nada para ser o que é, mas pois o é em ato. E isso vai te dar o sentido real das coisas, o que são os objetos, e que não necessariamente você os entenderá as coisas em sua totalidade, todas as suas maneiras diferentes. Você não verá um objeto, uma determinada situação da sua vida em todas as formas possíveis de uma vez só. Você terá certas vivências, certas coisas, e essas certas coisas são fatores da vida, muitas vezes acidentais, que você pode juntar este problema aqui, este problema aqui, esse problema aqui, esse problema acolá, e dar uma forma mais inteligível ao seu problema, uma forma substancial mais inteligível a um problema que você está passando. Mas que o mais importante é que quando o fato prevalecer, você não se revolte contra o fato. Você tem atitude contemplativa perante ao fato. Por pior que ele seja. A nossa vida é assim. E você pensa num fato muito ruim, por exemplo, a morte, que é o que esses caras têm, a revolta contra a contingência, a morte. E quando você pensa na morte, você pensa nas questões das escolhas. Você vai escolher qualquer merda, você vai escolher uma coisa mutável, você vai escolher uma coisa medíocre, ou você vai procurar as coisas mais importantes da vida? Aquilo que realmente vale a pena você estar aqui. E você não vai encontrar isso na humanidade, na ONU,
no comunismo. Você não vai encontrar isso no abstrato. Você vai encontrar isso no mundo real, no mundo concreto. Com efeito, a verdade esteve diante de Pôncio Pilatos. Eu errei na aula 3. Não foi César, foi Pôncio Pilatos. Até deixei a errata lá. A verdade esteve na frente de Pôncio Pilatos, sangrando na frente dele, e ele pergunta novamente, repito, o que é a verdade? A verdade estava sangrando na frente dele. No Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a oração perfeita, o Pai Nosso. Né? E, num determinado momento da oração perfeita, nós temos, né, a seguinte parte belíssima. O pão de cada dia nos dai hoje. Por que não amanhã, não no futuro hipotético, mas hoje? O pão de cada dia nos dai hoje. Se é hoje, e se Cristo fala, amai ao seu próximo como ama-te a ti mesmo, quem é meu próximo? O pão de cada dia nos dai hoje, meu próximo hoje, e a verdade está na sua frente sangrando. Com que você deve se preocupar? Com a humanidade? Com o desenvolvimento sustentável? Com a Constituição Federal? Com a sua família. Seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seu pai, seu irmão, sua tia. Seu amigo, sua amiga, namorada, esposa, etc, etc. O seu próximo. O pão de cada dia nos dai hoje. Deus, nossa Santíssima Trindade, é o eterno agora. Não é o futuro hipotético. Não é nas mãos da revolução. Então entenda-se isso. Se vocês chegaram até aqui agora e perceberam isto, posso dizer que o curso ele teve seu objetivo, né, concretizado. Tá? Então é isso, gente. Para o mais fica para nossos comentários de conclusão do curso. Mais uma vez agradeço a todos. E é isso aí, gente. Muito obrigado a vocês que me aguentaram até aqui. Nas aulas densas que nós tivemos. Espero que vocês tenham gostado. E que dessa experiência nós tenhamos mais oportunidades aqui. Quem sabe depois desse curso não sairão mais cursos e mais cursos do Daniel, de acordo com os assuntos do que será discutido e abstraído aqui, de assuntos mais específicos que vocês talvez queiram, etc. Bom, mas isso fica por conta da nossa próxima aula. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.